Louvado seja Deus. Glory to you, Lord Jesus Glória a Christ. Deus. Thank you for all the faithful servants. Fiéis servos de Thank you Deus. for all you leaders. Obrigado por todos vocês líderes. Thank you for you having the heart of Elijah, Por causa de ter o coração de Elias. taking the good news about marriage and family Okay. to the world. They're asking you to say God is good in English. God is good. Deus é bom. God is good. Deus é bom. God is good. Hallelujah. Aleluia. I listen well. Praise the Lord. Louvado Okay, seja here, Deus. take a bunch of pictures of them doing that. Come on, they're taking pictures of us. Hallelujah. Let's see, come on. Let's see. Praise the Lord. Louvado seja Deus. We are going to continue the story from yesterday, Nós vamos continuar a história de ontem. but I want to share with you that there are cultural differences between us and you. Deixe-me compartilhar um pouquinho as diferenças culturais entre a nossa cultura e a de vocês. Between even people in the same culture, there are differences. Até mesmo pessoas dentro da mesma cultura há diferenças. You know, when we were presented with the picture, Quando nos foi apresentado aqui esse quadro, we couldn't wait to rip it open. nós não aguentávamos o momento de poder abrir para ver. We got so excited. Ficamos tão empolgados. You know, that's very American. Isso é muito americano. You know, we unwrap our presents in front of the people. Desembrulhar os nossos presentes na presença das pessoas. Now, Nishimura was very proper. Agora, os Nishimura foram muito adequados. He received the present, Eles receberam o presente, said thank you, eles falaram obrigado, and then was selfish. e depois, egoisticamente, Would not share it with you. e depois não compartilharam, Would not egoisticamente share não the compartilharam. Não compartilharam a alegria conosco. But we forgive him. Mas nós perdoamos. I know it's Asian. They don't Eu open their sei presents. que o negócio é asiático. É problema dos asiáticos. Vai ver que são corintianos também. Corinthians. Yeah. Oh, Palmeiras Corinthians. Hallelujah. Yeah. Okay. Are we going to get into that again? Olha a camisa dele, olha a camisa dele. Ué. Verde e branco, aê. Ué. Ó, olha aí. Oh, no. Ó, No, olha aí. no. Verde e no. branco. No. O gringo tá palmeirense já. Yes, yes, yes. Actually, Na realidade, you can't afford to pay this guy. não dá para pagar esse camarada. You can't afford to make him mad. Não dá para você fazer ele ficar com raiva. So this was a very subtle, secret plan Foi um plano bem secreto, bem sutil, to make him feel good about seeing me this morning. para ele se sentir bem Não. de me ver hoje. I wondered why you were so happy when you saw me this morning. Eu fiquei imaginando por que ele ficou tão feliz de me ver hoje de manhã. I Mas thought- com uma camisa dessa, meu, I thought it was me. eu pensei que era você, eu. Here, do you want the shirt? Você quer a minha camisa? Bem, eu preciso de uns 2 Haroldo para entrar nela. I need to get in there. Amen. I wish they would have fed him more when he was younger. Eu espero que eles tivessem ofendido o Haroldo mais quando ele era pequeno. Remember yesterday, Vocês se lembram ontem? we were sharing about the differences. Nós estávamos compartilhando sobre as diferenças. Those differences manifest again this morning. As diferenças se manifestaram novamente esta manhã. You know, my outgrowing personality and desire to see all things that are going on. A minha personalidade extrovertida desejando que absorver tudo que está acontecendo And aqui. Maryland's need to keep things in order and proper. E a Maryland de manter as coisas em ordem, tudo apropriado, tudo no seu lugar. Remember when they asked all the pastors to stand up? Lembra-se quando pediram para todos os pastores ficarem de pé?
and they did. E eles ficaram. And then, of course, I was curious. I wanted to see all the pastors. I Então was eu excited. fiquei empolgado, eu queria ver quem é que estava de pé e tal. Isn't that why they told him to stand up? Não é So we por- could see. Não é que eles tinham pedido para ficar de pé para a gente poder ver, não era isso? So I stood up, Então eu fiquei de pé Step para ver. back, Eu me afastei um started pouco looking, e comecei a olhar. and Marilyn said, E a Marilyn falou: "You're not a pastor. Você não é um pastor? Why not?" Por que você está de pé? I am sure you wonder how we have survived. Vocês possivelmente estão imaginando, meu amigo, como é que aqueles dois conseguiram sobreviver? Viu? Is anybody curious Alguém tem alguma curiosidade sobre isso? as to how we have made it? Como é que nós conseguimos chegar até aqui? Amen. Amém. Well, the rings represent, of course, covenant. Aqueles anéis representam a aliança. Covenant is the reason. A razão é a aliança. Our vision A nossa visão that the Lord has given us, que o Senhor tem nos dado, the purpose that He has for our o lives, propósito que Ele tem para as nossas vidas, has helped us tem nos ajudado overcome the differences. a vencer as diferenças. In fact, if you don't have vision, Na realidade, se você não tiver visão, the differences, as diferenças the walls between us, vão criar barreiras entre nós. the aggravations, Os agravos, all the things that would work against a marriage, todas aquelas coisas que lutam contra os casamentos. without a vision, Sem visão, this marriage would perish. esse casamento perecerá. See, we're together Nós estamos juntos because of you. Thank you. por causa de vocês. Obrigado. So many of you have come up and thanked us for being one of the reasons why you're together. Muitos de vocês vieram falar conosco que a razão que eles estão juntos é por nossa causa. You're the reason we're together. Vocês são a razão de nós estarmos juntos. I'm serious. Eu estou sério. Without a vision, Sem visão, without a passion, sem a paixão, without a future to make a difference in this world, sem um futuro para fazer a diferença neste mundo, it wouldn't be worth trying to overcome the differences. não valeria a pena vencer as diferenças. It would be too hard. Seria difícil demais. But see, the Word of God said, Mas a palavra de Deus diz: without a vision, sem visão, people perish. o povo perece. The corollary, or the opposite O principle oposto of that, disso, o princípio disso, is that with vision, que com visão we get life. nós recebemos vida. So our vision for making a difference in your lives and you making a difference in other people's lives E a nossa visão de fazer uma diferença nas suas vidas, a visão de vocês fazerem a diferença em outras vidas, are what cause us to É- work through the differences, é que faz com que nós trabalhemos as nossas diferenças, change the differences into strengths. transformando as diferenças em fortalezas, em pontos positivos. The iron sharpening iron that occurs between Marilyn and I O ferro afiando o ferro que tem ocorrido entre Marilyn e eu does produce a lot of sparks, produz muitas fagulhas, but produces great fruit mas também produz grandes frutos, because it's part of the sharpening of what we're called to do in the world, porque é parte daquela afiação daquilo que nós somos chamados a fazer no mundo, and we work it out here. e nós trabalhamos nesse relacionamento. Now, we're not the perfect, wonderful man and woman of God that can minister great and soothing and romantic things about marriage. Nós não somos aquele casal romântico e cheio de frijoles, aquelas coisas todas que compartilham as coisas românticas sobre as coisas doces da vida de casado. And of course, if that would have been your image Está for na- a leader, you would have been in a different ministry or you would have never found anybody. Se esse fosse a sua imagem que você projeta, você seria talvez de um outro tipo de liderança, ou você não poderia sobreviver nesse. Marilyn and I are two very strong people with very different opinions about how things need to be done. A Marilyn e eu somos duas personalidades extremamente difíceis, extremamente fortes, que precisam fortemente estar trabalhando as suas diferenças. We process Nós between us processamos entre nós ugly. de uma maneira feia. You don't want to be around Você não quer ficar when por we perto. work out our differences. Quando nós estamos trabalhando as nossas diferenças, é bom você não estar perto. But Mas
for us to accomplish what we're supposed to, Mas para nós realizarmos aquilo que nós devemos we realizar, do have to work through it. nós temos que trabalhar No isso. matter how difficult or how ugly, Não importa quão feio, quão the difícil seja, vision for what we're called to accomplish a visão para aquilo que Deus nos chamou a realizar makes us determined. faz-nos ficar determinados. We have an expression in English, Nós you temos know, uma expressão em inglês que diz that we're like bulldogs. que nós somos como aqueles cachorros bulldogs. We just won't let go. Nós simplesmente não You know, soltamos just a presa. chomp down, and we're going to do it no matter what happens. Nós agarramos e vamos continuar, não importa o que aconteça. So the difference is here. A diferença está aqui. We're just like a bulldog. We Mas- are going to get through the other side no matter what. Mas nós somos como aqueles cachorros bulldogs. Nós vamos atravessar, não importa o que aconteça. Like we said, not pretty, Não é algo bonito, but the fruit. mas o fruto. You're the fruit. Vocês são o fruto. We're the fruit of you doing what you're called to do. Nós somos o fruto de vocês que foram chamados para fazer o que Thank estão you for fazendo. being the vision that is Obrigado, before us. obrigado pela visão que vocês estão nos dando aqui na The nossa frente. thousands here are multiplied to the millions. Os milhares aqui se multiplicando para milhões. I appreciate this gift. Eu gostei demais desse dádiva. I have many globes in my office. Eu tenho muitos globos no meu escritório. Thank you for this one. Obrigado por esse. Brazilian lapis, is that right? Is lapis come from Brazil? Lá? Lapis, it doesn't matter. Okay. Deve ser de Minas Gerais, naturalmente. This is a reminder to me, Michael, Isso é um lembrete para mim, Miguel. that Michael, I used to be a man of the world. que eu costumava ser chamado um homem do mundo. Now, Agora- I am a man, and we are a man or woman Agora nós somos um homem e uma mulher for the world. para o mundo. Amen. Amém. Praise the Lord. Thank you. Obrigado. We've got until quarter after. No, go ahead. We'll get started. Before I say anything else, Antes de eu dizer qualquer coisa, I want to thank you. eu quero agradecer. I won't have a chance to thank each one of you. Eu não vou ter a chance de agradecer cada um de vocês. And so right now I want to thank everyone Então agora eu já quero agradecer cada um for blessing us as you have. por nos abençoarem como vocês nos abençoaram. In scripture it says, my cup runneth over. Nas escrituras diz The cup, okay. And that's how I feel. que o transbordar do copo, e é assim que eu me sinto. Just when I think you've blessed us all we can handle, É assim de eu ver que vocês nos abençoaram muito mais do que a gente pode suportar, aguentar. then you bless us some more. E aí vocês vêm e nos abençoam mais. And I was thinking this morning as we came up, E eu estava pensando que nessa manhã, enquanto nós viemos para cá, for one time I was going to have my eye makeup still on. que pelo menos um dia eu ia ter a minha maquiagem perfeita, But I didn't make it. mas eu não consegui. And I thank you. E eu quero agradecer. You have been so gracious to us. Vocês foram tão graciosos conosco. And I pray a return of blessing upon each one of you, E eu oro uma bênção em retorno sobre a vida de cada um. that you will receive honor and blessing from others. Que você receba honra e bênçãos de outras pessoas. Amen. Amen. Amém. You know, for Marilyn, it's real easy to tell when her cup runneth over. For Marilyn, it's real easy to tell when her cup runneth over. Para Marilyn, é muito fácil dizer quando o cálice dela se está transbordando. You know, she just gets more and more and more filled. Quando ele está cada vez mais e mais cheio. You know, and then as soon as it gets right up to this level, Então, quando chega nesse nível, it starts pouring out. e começa então a derramar. Just thought you'd like to know, just one of the little hints. Essa é uma das dicas que eu gostaria que você soubesse disso. Praise the Lord. Louvado seja Deus. You know, we've been sharing with you about multiplication. Nós temos compartilhado com vocês sobre multiplicação.
we've had a wonderful visualization of multiplication here. Nós temos uma visualização muito boa, um exemplo muito perfeito aqui mesmo. The three leaders that were honored this morning, Aqueles 3 líderes que foram honrados esta manhã, we were obedient to do what we were called to do. nós fomos obedientes em fazer o que nós devíamos fazer, fomos chamados a fazer. We were obedient to see that they got trained. Nós fomos obedientes em que eles fossem treinados. They were obedient to bring it back down to Pompeia and do the translation and start the first groups. E eles foram obedientes em trazer o material para Pompeia, traduzi-lo, adaptá-lo e depois treinar o primeiro grupo. Nishimuras were obedient to take the next steps, and they went to Marilia, like we shared the other night. E os Nishimuras foram obedientes em tomar o passo seguinte, levaram o ministério para Marília. And 5 years later came to the United States E 5 anos mais tarde eles foram aos Estados Unidos. and got more vision. E lá eles receberam mais visão. And that vision, like we shared a little bit earlier, E aquela gave visão. gave them life and excitement about making a bigger difference than they had made for the previous 5 years. E aquela visão que eles receberam deu uma possibilidade deles alargarem de tal forma que pudessem ter o que nós temos hoje. They started blessing people, Eles começaram a abençoar as pessoas, producing fruit. começaram a produzir frutos. And then there were those like Jose and E Suili depois apareceram gente como Jessé e Sueli, who were blessed. que foram abençoados. And when they were blessed, they said, we want to do it too. Então, quando eles foram abençoados, eles disseram, nós também queremos fazer isso. And it has multiplied there. E aí eles começaram a multiplicar. But Marilyn, would you do me a favor? I need a picture of this. Eu preciso de uma fotografia disso, Marilyn. Could we have all the leaders in training and everybody stand up again? We want a picture. Por favor, todos os líderes de grupo e líderes em treinamentos, fiquem de pé. You know, Precisamos tirar uma foto You disso. keep telling us to pose. We're going to ask you to pose now. Nós precisamos que agora vocês façam uma pose, bem palmeirense aí. Hallelujah. And just let's praise Ok, the Lord. levanta a mão, isso. Louve ao Senhor. Hallelujah. Amém. Amém. I love that. Eu Glory to God. gosto disso. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Oh. Okay, now let's do a little clapping and shout. Agora vamos Hallelujah. bater. Louvar ao Senhor. Thank you. Aplaudir ao Senhor. Praise the Lord. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Hallelujah. Podem Open your sentar. eyes. Muito obrigado. Podem sentar. Hallelujah. There's this one little group in there that aren't leaders yet. Surround them and get them. Tem um grupinho ali que ainda não são líderes. Olha, vocês outros aí, Get 'em. envolvam-nos. Don't let them out of here. Não deixe eles saírem daqui sem um compromisso de se tornarem líderes, ok? Amen. But obedience and Ma- faithfulness is a Obediência, requirement for fidelidade multiplication. é uma exigência entre as nações. If Nishimuras wouldn't have done what they were called to do, Se os Ishimuras não tivessem feito o que eles foram chamados para fazer, if Silvas didn't do what they were called to se do, os Silvas não tivessem feito o que eles foram chamados a if fazer, any of you, the policeman and his wife didn't do what they were called to do, se o policial aqui e a sua esposa não fizessem o que eles foram chamados para fazer, there would be a difference. haveria uma diferença. So an important principle of multiplication is what? Então, o importante princípio da multiplicação é o quê? Obedience to the Word of God, Obediência à palavra de Deus, obedience to the Spirit's direction in your life, obediência à direção do Espírito Santo na sua vida, and then the bulldog tenacity e depois aquela tenacidade de um cachorro, de um bulldog, to do what you don't want to do, de fazer até mesmo aquilo que você não gostaria de fazer, but that you know you have to do it. mas você sabe que você precisa fazer. You know, we've been blessed the last 20 years Nós temos sido abençoados nesses últimos 20 anos, because we've had something beyond us porque nós tivemos algo além de nós, that has driven us in a good sense. que nos tem impulsionados e para fazer sentido. The vision has given us life, A visão nos tem dado vida, and likewise for you. e da mesma forma, a mesma coisa para When you see você. the problem, Quando você ver o problema, when the Spirit of God says, quando o solve Espírito de that Deus problem, diz, resolva esse problema, and you're obedient, e a sua obediência, then you accomplish the start of the multiplication. então você começa o princípio da multiplicação, você começa o processo. But I want to go back 2 days ago. Mas eu quero voltar a 2 dias atrás. Again, there's a difference Há uma diferença novamente between ministering the gospel entre ministrar o Evangelho and encouraging others to go do the same. e encorajar outros a fazer o mesmo. Amen. Amém. I've never been a farmer,
Eu nunca fui uma fazendeira and I don't know much about farming. e eu não conheço muito sobre fazendas, But each year I plant a little garden. mas todo ano, em termos de mexer com terra, tá? Esse ano eu plantei um jardinzinho. And I know that some years the crops are better than other years. E eu sei que muitas vezes o resultado é melhor do que dos anos anteriores. Some years the tomatoes are beautiful. Às vezes os tomates são lindos And other years I can't grow the tomatoes. e em outros anos eu não consigo fazer com que eles cresçam. And if you're going to be working in leadership E se você está trabalhando na liderança, and multiplying leaders, está multiplicando líderes, you need to know that there will be seasons. você tem que saber que haverá épocas Some seasons will be wonderful, onde em algumas épocas vai ser maravilhoso. and everything you touch will grow and flourish. E tudo aquilo que você toca vai crescer, vai florescer. You will find leaders so easily. E você vai conseguir encontrar a liderança, líderes de uma maneira tão fácil. You will find favor with pastors. E você vai encontrar favor perante os pastores. You will find eager workers. Você vai encontrar trabalhadores dispostos. But there will be other seasons Mas haverá épocas when the crops aren't so good, que a colheita não vai ser muito boa, when the favor isn't there, porque não há favor ali. when it's hard to multiply. É difícil multiplicar. And you need to know in both of those seasons E você precisa saber que em ambas épocas that God has called you. que Deus te chamou, You cannot allow the circumstances você não pode permitir que as circunstâncias to determine your faithfulness. determinem a sua fidelidade. You have to be just as faithful in the hard times Você tem que ser tão fiel nos tempos difíceis as you are in the good times. quanto nos tempos fáceis. Because Scripture says that some plant Porque a Escritura diz que alguns plantam, and some water, alguns regam, but who gives the increase? mas quem dá o crescimento God does. é o Senhor. And God gives the increase in His timing. E Deus dá o crescimento no seu tempo. And so you need to be faithful no matter what you see with your natural eyes. Então você precisa ser fiel, independente daquilo que você vê com seus olhos naturais. And it just doesn't mean you're called because everything is going well. Isso não significa porque todas as coisas estão indo bem. You are also called when things are going terribly. Mas você também é chamado quando as coisas estão ruins. And those are the times, just as in the natural, in the off seasons we work more with the soil. E assim também no natural, tem épocas que nós trabalhamos o solo To prepare it for the next season. para preparar para a próxima colheita. And you need to do the same thing when the season isn't good. E você precisa fazer a mesma coisa quando a colheita não parece boa. Use that time to pray and to prepare the soil of your heart. Nesse momento, use o tempo para orar, para preparar o solo do seu coração. Use that time to pray for the people that God wants to bring to work with you. Use esse tempo para orar pelas pessoas que Deus deseja trazer na sua vida. Because in the times when you don't see what you want to see, Porque nos tempos em que você não vê aquilo que você poderia ver, God is still working. Deus continua trabalhando. And so cooperate with Him during that time. Então coopere com Ele nesse período. And before you know it, you'll see the crops coming again. E antes de perceber, você vai ver os resultados, a colheita novamente. Probably one of the best scriptural examples of multiplication Talvez um dos melhores exemplos bíblicos de multiplicação and the process of e multiplication o processo de multiplicação is the parable of the talents. é a parábola dos talentos, We can go to Matthew 25 for that. que se encontra lá em Mateus capítulo 25. Is it 24 or 25? 25. 25, capítulo 25 de Mateus. I'm not going to read it, the whole thing. Eu não vou ler toda a passagem, I will go to a couple of passages, mas eu vou para algumas passagens aqui. but I will summarize a reminder of what the parable of the talents is about. Mas eu vou resumir o que a parábola dos talentos diz. A master prepares to leave to go out of town. Mestre, On a long senhor, journey. decide fazer uma viagem de longa distância. Calls 3 of his servants, Ele chama seus servos. and to one servant he gives, is it 1, 3, and 5, or 1, 2, and 5? To one servant he gives, Five. I'm going to reverse it. To one servant he gives 5. Para servo ele dá 5 talentos.
To another servant he gives 2. Para outros talents. servos ele dá 2 talentos. To another servant Para outro servo he gives 1 talent. ele dá 1 talento. Now, the servants that were given 5 and 2 Agora aqueles que receberam 5 e were 2 servants that we can suspect são aqueles servos que nós suspeitamos had been entrusted with talents before, que já tinham recebido talentos antes had proven faithful, e que tinham sido provados fiéis were given more. e que agora receberam mais. The servant that was given 1, Aquele que recebeu 1 that was his first time. era a sua primeira vez. And, of course, that's where the master started him out. Foi assim que o mestre começou, dando 1 para ele. I'm going to give you 1. Vou te dar 1. And then, of course, the master took off on his journey, E o mestre então, o Senhor saiu para a sua viagem and we all know the story. e todos nós conhecemos a história do que You know, aconteceu. the servant who had 5 got 10. Aquele que tinha 5 talentos multiplicou para 10. He multiplied the money. Ele multiplicou o dinheiro. Servant who got 2 Aquele que- multiplied it 4. Aquele que recebeu 2 talentos multiplicou para 4. The servant who got 1 Aquele que recebeu 1 buried it. enterrou. He was scared. Ele ficou com medo. Didn't want to take a risk, Ele não queria arriscar. and so he buried it. Então ele enterrou o seu talento. After a long period of time, Passou-se um grande tempo. master comes home. O Senhor voltou. Well done, good and faithful servant, for the 2 and the 5, Bom e fiel servo, ele disse para o de 5 e de 2, having doubled his money, tendo dobrado o dinheiro dele. and really got angry E ele at the ficou servant realmente who buried com it. raiva com aquele que enterrou o seu talento. And we want to share a few principles. E nós queremos compartilhar com vocês alguns princípios aqui. When the master left, Quando o Senhor partiu, the mandate o mandato to the servants, all of them, para todos os servos to go to take those talents, era para pegar aqueles talentos, go into the marketplace, irem até o mercado and risk, e arriscar, negociar, arriscarem, take a chance, se arriscarem, do the trading. fazer uma negociação. It takes risk to multiply. Leva-se risco, você tem que arriscar para multiplicar. You know, you've got to know that it's going to be risky. Você precisa saber que vai ser uma coisa de risco. And there is a chance that if you take a risk, E há uma possibilidade de, se você vai arriscar, it might not go well. que talvez a coisa não vai dar certo. But see, the servant who had never done it before Mas aqueles servos que já tinham feito isso antes, was afraid of taking a risk. aquele que não tinha feito isso antes, ele ficou com medo de tomar o risco. Took the talent and buried it. Ele pegou o talento e enterrou. And boy, did he get chewed out. Rapaz, ele foi ralado. I mean, the master just, you know, got all over him. O Senhor ficou iradíssimo contra You ele. know, how dare you do that? Como é que você se atreve a fazer uma coisa dessa? He said the following. Ele disse, He said you could have at least você poderia pelo menos put it in the bank ter colocado no and banco got interest on e it. recebido juros por isso. By the way, A propósito, that servant aquele servo got less by burying it conseguiu menos ao enterrar o seu than talento the master do que o Senhor could have gotten by putting it in the bank. teria recebido se tivesse colocado no banco. I don't know what interest rates are in Brazil now. Eu não sei qual é a taxa de juros no Brasil. In hoje em dia. America, Nos the Estados interest Unidos, rates are a like taxa de 1 or juros 2% É to put money in the bank. Se Terrible. você colocar no banco hoje nos Estados Unidos, é 1%. É coisa muito terrível. But see, the master did not need Mas o mestre, o Senhor, não That precisava, servant- aquele servo, to put it in the bank. colocar no banco. He didn't do that, he buried it. Ele não fez isso, ele enterrou o talento. The master said, go to the marketplace. O mestre tinha falado, o Senhor tinha Risk. falado, vai ao mercado, Take a arrisque, chance. tome as suas chances, Multiply what I have. multiplique o que eu lhes dei. That's a good and faithful servant. Esse é um bom e servo fiel. And we just see the progression. E nós vimos a progressão aqui. At one time, the guy that had 5 started out with 1. E aquele que começou, que agora recebeu 5, tinha começado com 1. Marilyn said, faithfulness, Fidelidade, a Marilyn a disse, key to multiplication. é a chave para a multiplicação. Risk, Arriscar another key to é uma multiplication. outra chave. The one that had 5 started with 1. Aquele que tinha 5 começou com 1. Next trip probably got 2. Possivelmente na próxima viagem ele recebeu 2. Who knows whether this was the 3rd trip, but got 5. Talvez essa seja a terceira viagem quando ele recebeu 5 talentos. No doubt next time he was going to get
10. Sem dúvida alguma, na próxima viagem do Senhor, ele ia receber 10 talentos. But we actually found out because of his faithfulness, he got the one that was buried. So he was going to have 11 next time. Na próxima vez ele ia receber mais, porque nós sabemos da história que aquele que foi enterrado foi dado para o que tinha 10. We ask you a question. Nós fazemos uma pergunta a vocês. Let's say the one that got 5 Vamos dizer que aquele que recebeu 5 talentos, would have risked it, será que ele arriscaria? made a bad investment, Vamos supor que ele tenha feito um mau lost investimento a couple of talents, e que tenha perdido uns 2 talentos and only had 3 e somente tivesse 3 talentos when the master came home. quando o Senhor voltou para casa. Okay, remember, the one buried it. Lembre-se que um enterrou In this new scenario, e nesse novo cenário agora, the one who had been faithful aquele before que tinha sido fiel happened to antes, lose it, so agora they lost perdeu. 2, he only had 3. Agora só tinha 3, ele perdeu Let me 2. ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta. Do you think the master would have been angry Você acha que o mestre teria ficado com at raiva that servant? contra aquele servo? I don't think so. Eu não acho que ele teria. Do you think so? Você acha que ele ficaria com raiva? Well, they're a little unsure. Vocês não estão muito seguros, não. Hey, I guarantee you, Mas eu garanto a vocês the master will not be angry. que aquele senhor não ficaria If com you take a raiva. risk, Se você se arrisca, and you do what the Holy Spirit tells you, se você faz aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você fazer, and it does not turn out to be good. e não a coisa não sai bem, Now, you might have made a mistake. você pode ter cometido um erro. The Holy Spirit will be good, O Espírito- not to rebuke you, O Espírito Santo vai vir não para te repreender, but help train you and equip you better next time. mas para te equipar, para te treinar, para você ser melhor na próxima vez. We've got all of Brazil Nós to temos- make a difference in the family. Nós temos todo o Brasil para fazer uma diferença nas famílias. It's going to take you taking risks, Vai precisar que vocês se arrisquem. sharing with people that may say, no, I don't want anything to do with that. Fique longe daqueles que queiram, não quero nada saber disso, não quero me envolver nisso. Spending all kinds of time and energy and then wondering, is there any fruit here? Gastar todo tipo de energia, todo tipo de esforço e imaginando, será que vai ter algum fruto aqui? But in order to multiply, Mas a fim de multiplicar, you need to take risks. você precisa se arriscar. Scripture says that we are purchased with the blood of Jesus. As escrituras nos dizem que fomos comprados pelo sangue de Jesus. That's the price he paid for us. E esse é o preço que ele pagou por nós. And that means 2 things. E isso significa 2 coisas. First of all, you are very precious to God. Primeiro, você é muito precioso para Deus. He paid for you with his blood. Ele pagou por você com o seu sangue. And the second is, E segundo, you belong to God. você pertence a Deus. Your life is no longer your own. A sua vida não é mais sua. My life is no longer my own. A minha vida não é mais minha. So what I want to do or not do with my life doesn't matter. Então, o que eu quero fazer ou deixo de fazer com a minha vida não tem mais importância. What does the one who purchased me with his blood want me to do with my life? Mas o que aquele que me comprou com seu precioso sangue deseja que eu faça com a minha vida? In verse 1 of chapter 25, No versículo 1 do capítulo 25, it says that the man was going on a journey to a far country, and he called his own servants and delivered his goods to them. 25, I'm sorry, not 1, 14. Versículo 14, 25, 14, diz que: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. The servants were his servants, Os servos eram servos dele, and the goods were his goods. e os bens eram os bens dele. They didn't belong to the servants. Não pertenciam aos servos. And God pours great gifts into our lives, E Deus derrama grandes talentos em nossos corações. but they're not our gifts. Mas esses dons não são nossos, They're not our talents. não são nossos talentos, They belong to him. mas pertencem a Ele. And so when he asks us to take risks, like Michael said, Então, quando o Michael diz
que Ele deseja que nós nos arrisquemos. We're risking His gifts Nós estamos arriscando os dons dele, to be a blessing to Him. para que seja bênção para Ele. So we don't need to be afraid. Então não precisamos ter medo. We don't need to fear that we're going to do something wrong. Não precisamos temer que vamos fazer algo errado. Or like Michael said, we're going to make a mistake and lose Ou something. como Michael disse, de fazermos alguma coisa errada e vamos perder tudo. God gave us His precious gifts. Deus nos dá os seus preciosos talentos. In the last couple of days, you have given us so many gifts. Nesses últimos 2 dias, vocês nos abençoaram com tantos dons e talentos. But what if we just went home and never opened them? E o que ia acontecer se nós fôssemos para casa com esses presentes e nunca abríssemos eles? We say, well, we don't want anything to happen to these gifts. E a gente podia pensar, bom, não quero que nada aconteça com esses presentes. So we're just going to keep them wrapped up and put them on a shelf. Então nós vamos guardá-los assim embrulhadinhos mesmo e colocá-los ali na prateleira. They would be very safe there, Ali eles estariam bem seguros. but we would never enjoy them. Mas nós nunca teríamos o deleite, o prazer de abri-los. God wants you to enjoy your gifts. Deus quer que você tenha prazer nos seus dons, nos seus presentes. When He gives them to you, He says, open them up and use them. Quando Ele dá algo para vocês, Ele deseja que vocês abram rápido e use. Invest them. Invista neles. Take risks with them. Arrisque-se neles. Because I have many, many more for you. Porque há muito, muito mais para vocês. See, that servant that got 1 talent, Esse servo que recebeu um talento, he was afraid that was the only one he was ever going to have. ele tinha medo de que aquele talento fosse o único que ele iria receber em toda a sua vida. And he didn't want anything to happen to it. E ele não queria que nada acontecesse com esse talento. So he buried it. Então ele enterrou. But if he had truly known his master, Mas se ele realmente conhecesse o seu mestre, he would have known he had thousands of talents to give. ele saberia que o mestre tem milhares de talentos para dar. There was no end to his talents. Esses talentos são ilimitados. It's like Michael said, the one who had 5 this time, Como o Michael disse, aquele que tinha 5 talentos, he doubled them to 10. ele dobrou para 10. And his master gave him the one from the other servant. E o mestre deu aquele para o outro servo. And now he had 11. Agora ele tem 11. Do you think that servant who had 11 thought that's all he was ever going to get? E você acha que aquele servo que recebeu os 11 pensava que aquilo era tudo que ele iria receber? I believe the next time his master went away, he couldn't wait to invest those E eu and get more. creio que ele pensava que da próxima vez que o mestre saísse, ele iria receber mais, e ele desejava mais, Because he knew the heart of his porque master. ele conhecia o coração do seu mestre. How do you see your father? Como você vê o seu pai? Do you think he's angry with you? Você acha que ele está zangado com você? Do you think he thinks you're a failure? Você acha que ele pensa que você é um fracasso? Do you think he's going to scold you if you don't do everything right? Você acha que ele vai te punir se você fizer algo errado? No, he loves you. Não, ele te ama. He delights to give you gifts. Ele tem prazer em te dar presente. He rejoices to see you take them out and multiply them. Ele se regozija ao vê-lo abrir os presentes e multiplicar esses presentes. And when you make mistakes, E quando você erra, he's right there with his arm around you to say, that's okay. ele está bem ali com seus braços ao seu redor, falando, tá tudo bem. Let me help you do better next time. Deixe-me te ajudar a ir melhor da próxima vez. See, too many times we think God is like our Father on earth. Muitas vezes nós pensamos que Deus é como o nosso pai terreno. And if we had a father that was harsh, E se nós tínhamos um pai que era duro, or if we grew up in a religion that told us that God was harsh, ou se crescemos numa religião que falava que Deus era um Deus duro, we're very afraid to make a mistake. nós temos muito medo de errar. And we bury our talent. E nós enterramos os talentos. But the Lord is saying to you today, Mas hoje o Senhor diz para você, I love you. eu te amo. I am not angry with Não estou you. bravo com você. I want you to take your gifts and your Eu talents. quero que você tome os seus dons e seus talentos. Be willing to risk them. Esteja disposto a arriscá-los. If something happens, I have more. Se algo acontecer, eu tenho mais. You'll never run out. Eles nunca vão acabar. Enjoy your gifts. Tenha prazer nos seus dons e Have talentos. fun with them. Divirta-se com eles And bless others with e them. abençoe outros com eles.
One of the key words that Marilyn said earlier, Uma das palavras-chave que a Marilyn disse anteriormente, and it's in this parable of the e talents, que está nessa parábola aqui dos talentos, is the word invest. é a palavra investimento. Everybody knows what this is, right? Todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Some reais. São R$50. It says R-E-A-S, reais. Está dizendo aqui reais, R-E-A-I-S. But why do they call it reais? Por que eles chamam de reais? Doesn't matter. Não importa por quê. I don't understand it. I read something and it comes out. Eu leio uma coisa, mas sai diferente. It's hard to sing some of your songs. I É. want you to know for our viewpoint. A língua de vocês é difícil demais para mim. But if you had this money Mas suponhamos que você tem essa grana and you invested it, e você a investisse. what would you expect? O que você esperaria? Wouldn't you expect this much money back? Você não esperaria pelo menos esse mesmo tanto de volta? Well, you would hope that at least that. Você espera pelo menos isso. But if you invest, Mas se você investir, you're expecting more. a sua expectativa é para mais. So if I put 50 reais Se eu colocar R$50 with somebody to invest it, para alguém que Or para in the investir bank. ou no banco, after a period of time, depois de um período de tempo, I expect 55 or 60 or 70 or 100. eu espero 55, 60 ou Amen? 100. Amen? Amém? That's investing. Esse é investimento. Investing has a component Investimento tem um componente of expectation. de expectativa. I expect Eu espero more back mais de volta than I gave. do que eu coloquei. I invest this money, Eu investo esse I dinheiro, expect a return. eu espero um retorno. This back plus more. Esse mesmo e mais. Multiplication requires expectation. A multiplicação requer expectativa. Multiplication requires investment. A multiplicação requer investimento. Investment Investimento has at the core of its principles Tem an no expectation cerne. of a return that's bigger tem, than what you put. tem uma expectativa de retorno de ser maior daquilo que você In investiu. order to multiply A fim de multiplicar your talents, o seu talento, your time, o seu tempo, your effort in other people's o lives, seu esforço nas vidas de outras pessoas, you should have an expectation of a return. você tem que ter uma expectativa de retorno. Somebody talked earlier about accountability. Alguém falou um pouco antes sobre a prestação de contas. That's part of the process of an expectation of return. Isso faz parte do processo de uma expectativa de retorno. We're going to spend our time with you. Nós vamos gastar tempo com We're você, going to share with you. nós vamos compartilhar com você, We're going to train you and nós vamos equip you. treinar e equipar você, And we expect e nós esperamos what? o quê? A return. Um retorno. Not necessarily a return back to us. Não um retorno necessariamente para nós. If we're investing into the kingdom, we expect the kingdom return. Se nós estamos investindo no reino, nós esperamos um retorno para o reino. If you can get that in your mind and in your heart, Se você conseguir colocar isso na sua mente e no seu it will, coração, it will change the way you interact with people. isso vai mudar a maneira como você interage com as pessoas. You know, your most precious commodity on earth A sua mais preciosa comodidade na terra is your time, é o seu tempo, right? certo? You only have a certain amount of time, Você só tem um certo limite de tempo, 70, 80, 90 years, há 70, 80 anos de idade, and every moment e em qualquer momento you have less and less time. você vai ter menos e menos tempo, That time becomes more and more precious, e esse tempo fica cada vez mais precioso. even if you're 20 years old. Mesmo que você tenha 20 anos só de idade, Time's getting shorter. o tempo está ficando mais curto. So that when the Lord requires you to take your talents and your time Então, quando o Senhor requer que você pegue o seu talento e o seu and tempo invest it in people, e invista em pessoas, don't you expect to get a return? você não está na expectativa de um retorno? If you're going to sit down with them and spend your time and give them counsel, Você vai dar aconselhamento, sentar com eles? there should be an expectation Então that deve they're going to haver take your counsel. vai ter uma expectativa de que essa pessoa vai receber o aconselhamento. If you're going to spend time in a group, Se você vai gastar tempo num grupo, there's an expectation that they will change. há uma expectativa de que vai haver mudança dentro do If grupo. you're going to disciple somebody, Se você vai discipular alguém, there's going to be an expectation that they do vai haver uma expectativa de que eles façam, and become disciples. de que eles se tornem discípulos, And in
the view of multiplication, become disciplers themselves. E na visão de multiplicadores que eles se tornam discipuladores também. So when you give, Então quando você dá, like for instance, if I go to the por bank exemplo, se eu for ao banco and I invest it in the bank, e eu invisto lá no banco, you know, do whatever you want with it. faça o que você quiser. You know, I don't care. Não me importa. Don't you usually ask them, Geralmente você chega no banco, você não pergunta para eles don't I get 3%? qual é a porcentagem, 10%. Júlio? Será que eu recebo you 10%? know, come on, we have an agreement here. Nós temos um acordo aqui, temos um contrato. I'm going to leave my money in your bank for a period of time. Eu vou deixar o meu, você fala com o gerente, eu vou deixar o meu dinheiro por um período de tempo. I'm going to expect a return. Eu estou esperando um retorno. Qual vai ser o Then retorno? when you go to the bank to take the money out, Então quando você volta lá para pegar o dinheiro you know, de volta, you put 50 reais in, você colocou R$50 lá and they give you 50 reais back, e eles te derem apenas R$50 de volta, and you're going to hold them accountable. você então vai pedir uma prestação de contas. I'm supposed to get more than this. Aí eu devia receber mais do que isso. You hold the bank accountable. Você então I'm pede supposed que to have o banco 60 preste. reais now. Eu precisava de receber pelo menos R$60. That's the way we need to have our attitude Essa é a atitude que nós devemos ter. with what we pour into people. Quando nós trabalhamos com And what pessoas, we do is we challenge them. nós desafiamos as You pessoas. know, take this. Tome isso. Have the word produce life. Deixe que a palavra produza vida. We expect Nós esperamos that you do something with it and it changes your life. que você faça alguma coisa com aquilo que vai mudar a sua vida. If you went to the bank Se você fosse ao banco in January em janeiro and deposited this, e depositasse and then in isso, July e depois em julho, they gave you your money back e eles te dessem o seu dinheiro de with volta, no return, que sem nenhum retorno, you would probably say, we provavelmente need to diz- make this a little more clear. Eu I'll acho go que- ahead and put it in the bank again. nós precisamos de tornar isso um pouco mais claro. Eu não But vou really, colocar, expecting mas eu vou colocar de novo, mas eu you estou know, esperando 10% return on this when pelo I take menos it out again. 10% de retorno quando eu tirar. And if you come in December, E se você voltar em dezembro I want to take my money out, e eu quero pegar o meu they dinheiro de give you volta 50 reais back. e eles te derem apenas R$50 de volta, Didn't we agree that, you know, you would do something and give me more back? não houve um acordo entre nós em julho que quando eu entregasse meu dinheiro vocês iam me dar algo mais de volta? Am I getting to you that when we're investing in people's lives, Será que eu estou comunicando para vocês que That you quando need- nós investimos em alguém, that part of the relationship and part of the investment que parte do is relacionamento an na área de investimento understanding of the expectation of é return? esse entendimento, essa compreensão de que vai haver um retorno. Talking about it. Eu estou falando. And there will be some people that you can minister into their lives, Vai haver algumas pessoas que você vai ministrar nas vidas deles. just like that bank that won't give any return. Que vai ser como aquele banco que não te dá nada de volta. The next January, I'm not going to take this money to that bank, I guarantee you. E se acontecer isso, eu não vou depositar o meu dinheiro naquele banco novamente. Sometimes it will be like putting seed on hard soil that will never do anything. Às vezes vai ser como você semear num terreno, num solo duro. Move on, find the soil, find the bank, find the people, Procure um outro banco, procure outro solo, procure outra pessoa. where you can get a return on your investment. Aonde você vai obter um retorno para o seu investimento. You know, with what we have here in the organization Com o que nós temos aqui na organização, that we have in Brazil now, que nós temos agora no Brasil, you're going to be investing many hours, efforts, and talents, and so on and so forth over the next 10 years. você vai estar investindo talentos e tempo e uma série de coisas nos próximos 10 anos. Do we expect 10 years from now Será que nós esperamos daqui a 10 anos? that if Mike and Marilyn come back, and we will, Se a Mike e Meryl voltarem, nós voltaremos, that there will this be this wonderful banner, que vai haver essa maravilhosa faixa, 81,000 couples touched. 80 mil casais atingidos. No. Don't we expect, if we come back in 10 years, are you nós going to invite voltarmos- us? Will se you nós invite us voltarmos back daqui a 10 years 10 from now? Se vocês nos convidarem de volta aqui a 10 anos. No, I guess they're not. Acho que não vão convidar. Okay. Vão convidá-los ou não? If we have, Yes, you're invited. okay, good. 10 years from Daqui now, a 10 anos. I want to see a banner Eu quero ver uma faixa that says, you know, que diz assim, through your lives or whatever it says out there, seja lá o que for que tá, you know, 1 million or 2 million or 5 million couples. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de casais. Amen? Amém? Yes, yes. I mean, yes.
Now, isn't that what you expect? Não é isso que você esperaria? You don't expect the next 10 years to produce 1,000 couples more. Você não espera que nos próximos 10 anos vai produzir 1.000 casais. You expect Você espera millions to be touched, milhões serem tocados. right? Correto? I mean, if you're going to work at this, Se você vai trabalhar, if you're acreditar going to do nisso, what God's called you to do, se você vai fazer o que Deus chamou você para fazer, if you're going to train others, se você vai treinar you're going to outros, hold them accountable, se você vai pedir que eles prestem contas, if you're going to do like we had illustrated the other night, se você vai fazer como foi ilustrado na outra noite, again and again, novamente, we're going to minister to a couple nós vamos ministrar para um casal, with an expectation that probably com a expectativa de next que na última semester, the análise, next 2 semesters, they'll be nos doing it. próximos semestres, eles vão ministrar para outros. And that changes how you input into people's lives. E isso vai mudar a maneira como você coloca as suas coisas nas You're pessoas. going to invest your time, your talent. Você vai investir o seu tempo, seus talentos. With what? Com o quê? Expecting a return. Com a expectativa de um retorno. That's how we're going to multiply. É assim que nós vamos multiplicar. What you have here O que vocês têm aqui, throughout all of Brazil através de todo o Brasil, and touch millions e vão tocar milhões of couples in Brazil. de casais no Brasil. Amen? Amém? It's going to take not only ministering, Não vai levar não somente ministração, but investing in people's lives mas investimento nas vidas das that pessoas, they will then do the same. para que eles possam fazer a mesma coisa. Does this help? Isso ajuda? Tá mais ou Okay, menos. I'll have to preach another hour. Acho que vou ter que pregar mais uma hora aqui. A reação está meio Every fraquinha. place that Michael and I go, we go to invest. Todos os lugares que eu e Michael vamos, nós vamos para investir. We've been to 60 nations, Nós já fomos a 60 países, but we've been to very few of them more than once. mas a pouco deles nós fomos mais de uma vez. We've been to Brazil 3 times E nós já viemos ao Brasil 3 vezes, because Brazil is a good place to invest. porque Brasil é um bom lugar para se investir. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. See, Michael and I don't take vacations. Eu e Michael não temos férias, We enjoy ourselves everywhere we go. porque em todo lugar que nós vamos, nós nos divertimos. We meet wonderful people and we have a wonderful time. Conhecemos pessoas maravilhosas e nós temos um tempo maravilhoso. But we want our life to have purpose. Mas nós queremos que a nossa vida tenha um propósito. And so when we go somewhere, we go there with purpose, E quando vamos a um lugar, nós vamos com propósito to invest in lives, de investir em vidas, either in meetings like this, seja em reuniões como essa, or maybe one-on-one with leaders. ou um a um com líderes. But everywhere we go with purpose to invest for the kingdom of God. Mas todo lugar que vamos, nós vamos com o propósito de investir para o reino de Deus. There are 200 and some nations. Tem mais ou menos umas 200 nações We would love to get to every one of them, e nós gostaríamos de conhecer cada uma delas. but we won't go just to go. Mas nós não vamos apenas por ir. When we know there is someone in a nation who is Quando- ready to receive from the Lord, Quando sabemos que existe alguém ali na nação que está pronto para receber do Senhor, we go to that nation to invest for the kingdom of God. nós vamos até essa nação para investir para o reino de Deus. And when we see that it is good soil, E quando nós vemos que o solo é bom with people who understand investment and multiplication, e que as pessoas compreendem sobre investimento e multiplicação, then we go back again and again to reinvest in that nation. então nós voltamos mais uma vez e mais uma vez para reinvestir nessa nação. But if we go to a nation Mas se formos a uma nação and we see that the people just want to receive, e vemos que as pessoas só querem receber, they want us to do a meeting and have a good word to present to them, eles querem que a gente vá numa reunião e dê uma boa palavra and they don't want to do anything with that e não querem fazer nada com isso, except bless their own lives, somente abençoar suas próprias vidas. then we know that's not a good place to invest. Então nós sabemos que lá não é um lugar bom para se investir. And you need to become that purposeful with your life. E você precisa se tornar esse tipo de pessoa nas suas vidas. Invest in good soil. Invista em bons solos. Invest in people who are willing to take what you give them and go out and multiply it for other lives. Invista em pessoas que desejem tomar aquilo que você tem para a vida delas e multiplicar em outras vidas.
I guarantee you, Eu te garanto, if you are in ministry, se você estiver no ministério, there will be people who will come to you haverá pessoas que virão até você, who want to receive from you que querem receber de você and receive again from e you receber novamente and again from e you, novamente, but they never do anything with what you give them. mas elas nunca fazem nada com qualquer coisa que você já deu para elas. They always come back to you for help, Elas sempre voltam para você pedindo ajuda, to you for answers. vindo a você para respostas. It's like you give them seed, É como se você tivesse semente, but instead of planting it, mas em vez de plantá-las, they eat it. elas comem And they never ever produce their own crop. e nunca conseguem produzir nada por elas mesmas. You need to recognize those people, Você precisa reconhecer essas pessoas and you need to teach them about e multiplication. precisa ensinar sobre a multiplicação. And if they listen to you, Se elas te ouvirem, and if they go out and multiply the seed, se elas conseguirem multiplicar a semente, then continue to invest in them. continue investindo nelas. But if they don't listen to you, Mas se elas não te ouvem and they eat the e seed, comem a semente, they consume it on themselves, elas consomem para elas mesmas. and again come back to you Novamente retornam a você and say, help me, help e me. pedem ajuda. Por favor, me socorre, me socorre. Stop investing in those people. Pare de investir nessas pessoas. They will never ever multiply, Elas nunca irão multiplicar. and they will drain the life of God out of E you. elas vão extrair toda a vida de Deus que está em você. They will demand your time, Vão exigir do seu tempo and they will give you no return for your investment. e não darão nenhum retorno ao seu investimento. Jesus recognized those people, Jesus reconheceu essas pessoas and he invested in those who were hungry and thirsty, e investiu naqueles que estavam famintos e com sede. and he sent them out. Remember the woman at the well, E os enviou. Vocês lembram da mulher ali no poço? the one who had all the husbands? Aquela que tinha tantos maridos? The minute that she received the Lord and received what he had for her, No momento que ela recebeu o que o Senhor tinha para ela, he sent her out. Ele a enviou. The man who had the legion of demons, Aquele homem que tinha legião de demônios, the minute he was delivered, no momento que ele foi libertado, the Lord sent him out. o Senhor o enviou. He invested and he expected multiplication and a return. Ele investiu e exigiu multiplicação em retorno. Be a wise investor. Seja um investidor sábio. Do not waste your time investing in people who will do nothing with what you give them. Não perca o seu tempo investindo em pessoas que não vão fazer nada com aquilo que você deu para elas. Because there are millions waiting who will do something with what you give them. Porque existem milhões esperando aquilo Amen. que você tem para dar para elas. You know, we're here Nós estamos aqui to reinforce para reforçar. we're already doing it here in Brazil. Nós estamos fazendo aqui no Brasil. But George and Marcia, Jorge e Márcia, having heard what we shared about multiplication a couple of years ago, tendo ouvido que nós compartilhamos sobre multiplicação há cerca de 2 anos atrás, thought that we might help clarify for you pensaram que nós poderíamos clarificar para vocês what you're already doing. o que vocês já estão fazendo naturalmente. This is sort of like a group of wealthy individuals Esse é como um grupo de pessoas riquíssimas aqui, that are doing a good job. que estão fazendo um trabalho perfeito, muito bom. But you come to a seminar Mas você vem para um seminário to learn how to invest even more. para aprender a Get better investir return. ainda mais, para ter um retorno ainda maior. And we're trying to give you principles E nós estamos tentando dar princípios so that you have a better idea when you go back to your cities para que você tenha uma ideia melhor para quando você voltar para a sua cidade, of what this ministry is all about. de que o que esse ministério é. We're doing a wonderful job, Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso, but you've got a big country. mas vocês têm um país We enorme. do need to have touched 1 million or 5 million or 10 million Nós couples. precisamos faixas de tocamos 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de casais. And it will happen. Isso vai acontecer. I believe. Eu creio. I believe that with you Eu creio que com vocês, and the leaders that you have eu creio que com os líderes que and vocês the têm, vision that's in this nation E and in com- the leaders of this ministry in this e nation, com a visão que os líderes dessa nação estão tendo, that this is going to be a group of people que esse vai ser um grupo de pessoas that's going to transform a nation. que vai transformar uma nação, Big nation, uma grande nação, small number of people, um pequeno número de but pessoas, with the multiplication
multiplication that the Lord can do with you. mas com a multiplicação que o Senhor está capacitando vocês. When you get even more so in your hearts what we've been sharing these last 2 days. Quando você pega mais alma, quando mais energia na sua, daquilo que temos compartilhado nesses dias. Brazil will be transformed. O Brasil vai ser transformado. Brazil will be changed. O Brasil vai ser mudado. The families of Brazil As famílias do will Brasil be blessed vão chorar through you. através de você. Amen. Amém. Vão ser abençoadas as famílias do Brasil. Amém. I am going to prophesy to you Agora eu vou profetizar para vocês. through the Word of God. Através da palavra de Deus. It's going to be Genesis 1, 2, and 3. Gênesis 1, 2 e 3. I believe we've done it before. Eu creio que nós já fizemos We're going isso to do it again for you. e nós vamos fazer novamente. We're going to change it so that it's appropriate to the Word of God for you here today in this nation. E nós vamos então aplicar e contextualizar essa passagem para vocês como nação. Now the Lord said to all of you gathered here, Ok, Gênesis capítulo 2. O Senhor diz a todos vocês que estão ajuntados, reunidos aqui: go forth from your homes, saia da tua terra, go forth from your cities, saia da tua go parentela, forth from your churches, saia da sua igreja, go, and from your relatives, saia dos seus and parentes from your father's house, e da casa do seu pai, to those para aqueles that I give you, que eu vou dar a to those vocês, families who are being torn apart by divorce, para aquelas famílias que estão quebradas to pelo those divórcio, families Para that are aquelas being famílias. ripped apart because the husband and wife relationship is a disaster. por causa daquelas famílias cujos relacionamentos entre marido e mulher e entre filhos estão um desastre. I'm sending you forth to those whose parent-child relationship is in turmoil. E eu estou enviando vocês para aqueles cujos relacionamentos entre pais e filhos estão em tumulto. And the Lord says in verse 2, and I will make you a great nation. O Senhor diz aqui no versículo 2, o Senhor diz no versículo 2, farei de vocês uma grande nação. Brazil, you will be a great nation. Brasil, vocês vai ser uma grande nação. Brazil, I will bless you. Aí eu te abençoarei, Brasil. Brazil, I will make your name great, Eu vou engrandecer o seu nome, Brasil. so that you, Brazil, will be a blessing to the Para que world. você, Brasil, seja uma bênção para o mundo. And the Lord tells each and every one of you here, E o Senhor está me dizendo para dizer a cada um de vocês aqui: you, você, each of you, cada um de vocês, will be a blessing. será uma bênção. And I will bless those who bless you. E eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. And those whom I curse, E aqueles que eu amaldiçoar. I'm sorry, those who curse you, E aqueles que amaldiçoarem vocês. I will make those curses of no effect. Eu vou tornar essas maldições sem efeito nenhuma. Those that curse you, Aqueles que te I will amaldiçoarem. turn their hearts to your message. Eu vou virar o coração deles para a mensagem de That vocês. you will bring the good news to them. E você vai ministrar a eles. That you will have the heart E vocês vão ter um coração. to say, no, don't receive that. Não, eu não recebo isso. I bless you. Eu te abençoo. And through each and every one of you, E através de cada um de vocês, all of the families of Brazil todas as famílias do Brasil and all of the families of the earth e todas as famílias da terra shall be blessed. serão abençoadas. Yes, yes. Aleluia. Aleluia.